Se assim for. Neste momento, Jogu, de repente, saiu de seu tio. Seus olhos olharam para cima. Ele saiu e sugeriu que eu aparecesse. Grande mestre do show, desajeitadamente. Pequena obra-prima. Este é o fim. Achei minha voz um pouco alta. Ele cobriu a boca e se aproximou dele para perguntar, baixinho: O que exatamente está acontecendo? Eu não entendo. Joe. Guga lhe explicou. Esta é a regra das pessoas que vivem na capital. E aconteceu por causa da reputação das flores. A tinta ressoou longe. Eles não querem as famílias poderosas na capital para escapar. O controle da família real. Se eles me deixarem em paz, os filhos de outras famílias também podem ir ao sexo famoso. Fora para estudar. E vai escapar do controle da família real. Então eles querem nos humilhar dessa maneira, para eliminar a semente desde o início. Mesmo se você disser que pode ouvir. Esta é a regra de Sichuan. Também a regra da seita Tong, as coisas são um pouco diferentes de outros lugares. Se o filho interfere neste assunto, as coisas vão ficar ainda mais complicadas. Por favor, deixe este assunto comigo. Grande franzia a testa levemente pensando em algo. Ele de repente deu um passo à frente e disse: Ok. Espere por mim um momento, sim, tio. Ele desceu, ficou de frente para os outros 3 caras do tanque sec e disse: Eu quero ver como você pretende verificar meu mestre. Tong Tran sorriu e respondeu: Pedindo muito, não é muito óbvio. Que outro método existe para um artista marcial? Para verificar outro artista marcial. Claro que temos que lutar contra nós mesmos. Bak 10 perguntou: que é? Você deseja verificar a força do Shukyat, segundo jovem, mestre das forças, Câmara de Comércio e também discípulo de Hua. E depois declarou, ele anunciou esse resultado para o povo na capital. Então ele pediu para conhecer o mestre. Isso mesmo. Isso mesmo. Ele respondeu que este é o assunto da família Sichuan Tong. Não permitiremos qualquer interferência. Claro que nós não tem intenção de interferir no Sichuan. Assuntos da família Tong. É só que há um pequeno problema. Qual é o problema? Ele expressou que não temos intenção de intervir. Mas as pessoas aqui não estão dizendo. Eles querem verificar o truque. Então, qual é o problema? O problema dessa força. O que você se atreve a testar os discípulos de terceira geração do filho Hua. Vou testar sua força primeiro. Não é justo. Vem aqui, deixe-me testar sua força primeiro. Caso contrário, não se atreva a colocar um dedo no meu irmão mais novo. Este é o assunto de Huahan. Não permitiremos qualquer interferência. Shukir gritou em pânico seu tio. Chan Mayang, que estava sendo agarrado pelo braço, começou a rir. Disseram-me para não causar problemas.
mas acabei causando problemas. A seita está realmente no caos. Duang Trang cerrou os dentes. As pessoas do Oasis enlouqueceram. Huachon considera a família Tong uma piada. Oa San parece ser uma seita formidável para proteger um discípulo. Você se atreve a bloquear meu caminho sexual. Você acha que pode suportar as consequências? Bakhtian encolheu os ombros e sorriu e respondeu: Santo Filho sempre protege seus discípulos. Sem qualquer cálculo, que deve ser a principal prioridade. Então não há necessidade de pensar duas vezes, porque é óbvio que devemos fazer. Parece que a família não é assim. E embora seja improvável que aconteça, mesmo que este incidente cause a lavagem aceita a ser destruída. Por causa disso, não haverá um único discípulo que vai me culpar. Que é a lavagem na seita. Atrás deu John e Lula Twitch, murmurou novamente. Eu vou te culpar, tio. Realmente. Chamyong sorriu feliz. Ele planejou fazer tudo sozinho. Deixe-me ir. Ele estava secretamente irritado. Você não pode manter sua boca fechada. Por que os tios estão brigando? A partir de agora, o tio sênior tem corrido para frente. Mas esta é a questão de recrutar o irmão mais velho. Eu sei que você tem ambições nessas coisas, mas você já é legal o suficiente e muito legal. Mas agora você tem que dar o seu hábil. Irmão mais velho, uma chance de se exibir. Já faz muito tempo, desde a última vez que ele Bakhtian viu franziu seus a ancestrais. testa para aquele garoto. O que você quer dizer com a família Tong? A família Tong é famoso por seus venenos e armas escondidas. Mesmo mestres têm dificuldade em enfrentá-los. Mesmo um pequeno erro pode Suas ser artes fatal. marciais São tão perigosas. Mas, para recrutar pessoas com pouca experiência em combate real, eles lutam contra pessoas famosas Ele perguntou. no campo. Preocupado, não é muito perigoso. Ele assegurou que tá tudo bem. Está tudo bem. As pessoas dizem. Tigres ferozes até empurram seus filhos para o abismo. Para educá-los. É por isso que dizemos superior. Chamian foi lançado. Ele segurou a garrafa de vinho e ficou parado. Percebi que na maior parte do sexo do mundo, proteger alguém nem sempre é bom. Se você quer proteger alguém, se os defensores juniores fizerem tudo por eles, é o mesmo que priveloso de experiência e oportunidades. Mestre, você acha que é tão fraco no recrutamento? Irmão mais velho. Irmão, você absolutamente não vai perder. Pelo menos com esses bandidos. Olhando para seu sorriso confiante e afirmativo. Bakhtian, de repente, percebeu que Uki Chanyan mostrou sua confiança em Sheiyuki. Com certeza, como esperado, eu provavelmente tinha algumas dúvidas vagas sobre Sheiyuki. Chanyang bebeu e resmungou. Se ele perdesse, ele não seria capaz de fazer isso.
Eu coloquei muito esforço e o alimentei com tantas cebolas. Ele suspirou sem palavras. Se não fosse por aquela última frase, eu teria ficado um pouco emocionado. É isso. Você se virou e disse para Shukiat, irmão mais velho. Ele olhou para ele, pensamentos de repente vieram a ele. Chen Yang se apresentasse. Então talvez este assunto possa ser resolvido facilmente. Mas até quando? Quando isso virá, só então podemos escapar da sombra de Tia Mayang. Nem sempre podemos confiar em Tia Mayang. Eu não quero ser resolver fardo tudo para um filho. Eu sei que agora não posso comparar com Tia Mayang. Se eu tivesse esse pensamento em minha mente, eu provavelmente não teria te seguido até Yunnan. Mas pelo menos queremos ser úteis. Essa é a condição mínima para que possamos caminhar ao lado de todos. Perder, não perder. Isso não é um problema. Este é um assunto entre mim e a família, então eu tenho que resolver sozinho. Isso é tudo. Aparentemente, tendo se decidido, Shukia falou com seu tio. Eu entendo o que meu tio disse, mas isso é algo que eu tenho que lidar com. Bacten olhou diretamente para ele e perguntou: Você pode fazer isso? Ele sorriu e respondeu: Eu também sou um discípulo de Oa, ouvindo que ele sorriu. A mão deu um tapinha no ombro com firmeza. Como se expressasse confiança. Vá embora. Shukia dá um passo à frente. Zhuangtran ficou surpreso. E você, ele perguntou. Não era a pessoa que você queria desde o início? Então, não é ético para mim. Ele foi lutar irritado com sucesso por você. Da manga, ele tirou uma luva e colocou. Quando patriarcas você viu, ele não pôde deixar de se assustar. Foi isso. Vestindo o couro verde, fluido de soco, é um sinal de que você usará veneno. É um aviso que você não será tolerante com seu oponente. Na partida, não temos que parar. A criança está em perigo. Ele ficou pálido e gaguejou. Jovem mestre, tongue isso. Shuke enfatizou em voz alta. Ele ficou chocado e exausto. Ele explicou que este não era apenas o negócio dos quatro mares, Câmara de Comércio, mas também os negócios da Oeasan. Confiem e esperem por mim. Ele olhou para o filho assim. Finalmente, involuntariamente. Fechei os olhos e aceitei. Shuke levantou a mão para desamarrar seu coque original, amarrando-o de volta ao seu estilo anterior. Ele também trocou de roupa. Abriu ordenadamente sua camisa para revelar seu peito. E se decidiu família Sichuan Tong. Houve um tempo em que o nome, a família Tong, era um símbolo de medo e terror. Para mim, como uma parede intransponível, uma maldição.
tá sempre pendurado na minha cabeça, desde que nasci. O filho de um comerciante na capital. Mas agora é diferente. Você pergunta o que? Eu aprendi com o afilho, tanto que não pode ser expresso em palavras. Ele sacou sua espada com vigor. Eu vou te mostrar através desta espada do outro lado. Zhuang Tran terminou de usar o envelope verde, punho e flauta. Ele levantou a cabeça, apertou as mãos e inclinou a cabeça em um ritual para cumprimentar seu oponente. Marcial. Competição de artes entre os dois está prestes a começar. Zhuang Tran, silenciosamente, colocou as mãos atrás da camisa. Nos olhos de seu oponente, sua imagem foi claramente refletida. A mão usando o punho de envelope verde moveu-se ligeiramente. De repente, os irmãos juniores Zhuang Tran e Zhuang Haos falaram e sugeriram. Irmão mais velho, por que você deveria usar uma faca de búfalo para matar uma galinha? Deixe-me ir. Xiao Xinqin ainda não agiu. E você já foi para a batalha. Receio que não seja bom. Ele pensou. Então tirei o envelope e o afastei. Eu não esqueci de avisá-lo antes. Absolutamente não se contenha, é claro. O oponente de Zhou mudou. Tong como saiu para lutar. Sua mão ainda estava enfiada dentro de sua manga. Seus movimentos eram idênticos ao movimento anterior. Sua mão ainda estava enfiada dentro de sua manga. Seus movimentos eram idênticos ao movimento anterior. Zhou observou cuidadosamente a postura estranha. Ambas as mãos escondidas em suas mangas. Embora ele nunca tivesse testemunhado pessoalmente. Os artistas marciais da família Sichuan-Tong todos tinham ouvido falar desta arma escondida especial. Não havia aparência ofensiva. À primeira vista, não parecia muito perigoso, mas se você conhece claramente suas características, você absolutamente não pode ignorar essas taxas legais. Porque todas as suas armas escondidas foram liberadas de suas mangas. Ele se curvou e apresentou na parte inferior Tong Hao, a família Sichuan-Tong. Ele também respondeu educadamente ou a filho Zhugul. Ele viu sua atitude e se sentiu um pouco irritado. Seu pirralho, arrogante. Seus olhos realmente me deixam desconfortável. Hoje vou amputar um de seus braços. Pensando nisso, ele abaixou seu centro de gravidade. Correu em direção a Zhou. Zhou ainda estava lá, com orgulho. O rosto de Heng Haos sorriu ferozmente, com um aceno de sua mão. 3 jatos de energia oculta parecem disparar. De sua manga, Zhou ainda estava lá, seus olhos observando com máxima concentração. Gelong riu presunçosamente. Dezenas de agulhas de prata, tão finas quanto cabelo de búfalo, voou na frente dos olhos das pessoas, sem ninguém perceber, terminando em apenas um movimento. No entanto, ele estava muito feliz.
Logo Muito depois disso, cedo. Jogol, de repente, se moveu um balanço perfeito de sua espada. Enviou todas as agulhas de cabelo de boi voando para longe. Hang Hao engasgou. Mas não para por aí. Ele continuou a pular os pés no ar. Movendo-se em uma velocidade rápida, ele habilmente balançou sua espada, escondida. Ele se aproximou cada vez mais, e apenas alguns segundos depois, a espada estava firmemente no pescoço de Duangal. Este golpe o fez cair para trás e batendo no pilar de apoio. Duang Tran revirou os olhos. O padre Chu e o gerente-geral engasgaram. Bic mostrou respirar o senhor de alívio e sorriu. Claro, desenhou como foi espancado. Até que ele estava espumando pela boca e inconsciente. Uma atmosfera tranquila prevaleceu. Jogu, de repente, virou a cabeça. An olhou para a frente. Ele sorriu, provocativamente. Então, diga a seguir. Um certo jovem cavaleiro ainda está congelado, afinal, apenas um movimento. Desenho. Como é o filho do chefe da família de desenho? Embora ele não seja um especialista, ele dominou a arma escura, técnicas da família desenhada. Então, como ele poderia ser derrotado? Ainda Duang tão foi facilmente derrotado em apenas um movimento. Nem um único movimento supérfluo. Apenas um piscar de olhos para ser exato. Uma fração de segundo devido à negligência. Não faz sentido dizer nada agora. Agarrando as brechas do seu oponente. Também é uma forma de força. Do outro lado, Jogul moveu a mão, segurando a espada em alegria secreta. A família Sichuan-Tong quer um muro forte, que eu não poderia superar. Também foi um fardo que ficou comigo toda a minha vida. Mas agora quebrou aquela parede. Uma voz aguda soou Puxandô de volta à realidade. É o próximo. Ele contraiu o canto da boca e olhou. Chanyang brincou novamente procurando uma cruz para vir. Que soa tão assustador que é o próximo, apenas fingindo. Próximo. Próximo. Joe Gold corou e se virou. Não mais lidar com essas pessoas. Não volte, absolutamente, não volte. Ele estabilizou seu humor, então se virou para a espada e perguntou: Você está planejando atacar? Eu te dei tempo suficiente para agradecer. O cara estava com tanta raiva que estava prestes a mostrar, mas esse garoto usou um braço. De repente, estendeu a mão para bloqueá-lo. Irmão Gelontran ordenou recuar. Ele atirou um olhar frio para Jogu, pensando na força de Duang Hao. E os homens de Duang não eram muito diferentes. Se a derrota de Duang Hao não foi devido à sorte desenhada, homens também teriam dificuldade, evitando o mesmo resultado. Ele disse que você não é seu oponente. Rapidamente derrubar Duang Hao. Entender
Depois de dar instruções, pedindo desculpas pela grosseria de seu irmão. No entanto, eu sou diferente deles. Jogul Você deve ter silenciosamente cuidado. olhou para ele e o avaliou, sentindo sua força antes que ele pudesse pensar. Seu corpo instintivamente tenso. As 5 grandes famílias, ao contrário de outros sexos, ele só tem algumas elites entre eles. Se eles são mestres, como o segundo grande discípulo de artes marciais, ou ainda mais mestres. Sr. Dragon para lidar com ele. Estou com medo. Precisamos do dragão da espada marcial para atacar pessoalmente. Em outras palavras, estou atualmente enfrentando o Que meu dragão da tio espada. tão Uma nervoso vez não. lutou. Eu deveria dizer animado. Quanto mais forte eu me tornei, pensando em poder verificar, eu não posso deixar de me sentir animado e tremer. Chamayang gritou, de repente. Ei, irmão mais velho. Já é chato falar sobre por que você continua indo e voltando e esquecendo. Quantas vezes me disseram, no campo de batalha, quem provoca é o primeiro a morrer. Porque você não ouve, ou você quer morrer tanto, então... Por que você não coloca sua cabeça para baixo, em uma bacia de água, e morrer porque você gosta de morrer nas mãos dos outros? As palavras Mas eram eles como foram um suficientes suficientes para ele se no peito concentrar. de Jagal. Tô louco, tão nervoso e animado na frente do inimigo. Só porque eu quero testar minha própria força. Concentração. A essência do Oa. Esgrima de montanha. Reside na sutileza da ponta da espada. Isso mesmo. Jogul respirou fundo e exalou. Ele segurou a espada com força voltada para frente, apenas controlando completamente a espada. Ele poderia exercer todo o seu poder. Apenas o controle completo da espada. Mantenha a cabeça fria. O coração também deve estar frio. Frio, mais frio. Jogul, concentrado, fechou os olhos para meditar por muito tempo. E finalmente voltou ao modo sério. Chamayang estalou a língua. Ele teve que dizer isso antes que ele pudesse se lembrar. Grande Show olhou para ele e ele pensou consigo mesmo. Se ele tivesse feito isso sozinho, as coisas teriam sido mais simples. Mas em vez de escolher essa maneira fácil, ele escolheu suprimir sua insegurança e pacientemente observar até o fim. Pássaros jovens nunca serão capazes de amadurecer. Se eles continuarem a se esconder sob as asas do pássaro-mãe, você tem medo de seus filhos, vai tropeçar ou cair na água. Você não se atreve a Dixalos chegar perto da margem do rio. Então as crianças nunca saberão nadar. Deixe ir. Embora você esteja preocupado, você ainda tem que confiar e deixar ir. Essa é a maneira correta de treinar. Neste ponto, ele de repente sorriu. Sim. Eu pensei que era melhor em liderar meus discípulos do que ele. Foi, mas eu ainda estava muito atrás. Eu confio.
Confie em meus discípulos e confie na lavagem de discípulos. Eu confio nele. John Shan estava observando E cada movimento não de pude Joe Gu. ajudar. Mas admiro sua capacidade de concentração. Não, talvez. Foi além da concentração e alcançar o reino da abnegação. Posso me concentrar nessa medida. Não pode, pelo menos, por enquanto. Mas a concentração é apenas um meio de aumentar a força. Isso não significa muito em face de uma força avassaladora. Pensando nisso, ele de repente levantou a mão. O movimento de agitar a arma era exatamente como Tong Hao. Mas o ímpeto e o poder pareciam superiores. Joe Gu rapidamente se inclinou para a frente para evitá-lo. Ele ficou surpreso que foi tão rápido. O último ataque foi tão rápido que não havia tempo para reagir. A arma escondida que ele tinha acabado de se esquivar era apenas para atrair. Assim que Joe Gu perdeu o equilíbrio, mais duas armas escondidas voaram em sua direção. Apenas alguns milímetros de distância de seus olhos. A linha superior sorriu com orgulho. Em um momento que parecia que tinha acabado. Mas, de repente, Jogli reagiu. Ele usou sua espada para grudar no chão como uma perna. E todo o seu corpo caiu para trás. Em seguida, ele colocou as mãos no chão. Levantou os braços para segurar a espada. E enviou as duas lâminas voando para longe. Mas, mesmo assim, ele ainda não estava seguro agora, porque, do outro lado, a espada continuou a liberar gás venenoso. Jogli não pôde deixar de exclamar. Seus movimentos eram necessários. E sua velocidade era incrivelmente rápida. Embora fosse apenas uma simples técnica de faca voadora, usando força interna, atingiu um nível aterrorizante de perfeição. Mais importante, ele parecia saber com antecedência qual direção eu desviaria. E continuamente atacado. Mesmo que a faca voadora não estivesse envenenada. Com essa velocidade e precisão. Apenas um golpe, e você perderá a sua vida. Joe Gu pensou um pouco. Neste momento, Duang Tran jogou 5 facas de uma vez. Joe Gu teve que admitir forte. Aquele cara era realmente um homem forte. Mas ele estabilizou o equilíbrio corporal. E rapidamente bateu os pés no chão. Para criar impulso, então, de repente correu direto para a faca voadora. Neste momento, ele de repente se lembra do tempo de prática no passado, quando ele usou uma pedra para amarrar a espada e teve que usar uma mão para disse uma segurá-lo com firmeza. Não tenha medo. A espada é o seu braço. Lembre-se com cuidado. Artes marciais da Oasen School. Coloque sua essência na requinte da ponta da espada. Só precisa controlar completamente a espada. Pode fazer flores ao presente antes que seu oponente tivesse atingido. Joe Gu não hesitou em levantar sua espada de volta. Para se preparar para o ataque forte
adversário. Perigoso, perigoso. E as flores de damasco do pôr do sol, ou mesmo em tempestades ou neve ainda fria. florescem orgulhosamente, independentemente Flores de da damasco situação. vão florescer. Meu suor, meus esforços. Florescer, neste momento, uma luz rosa brilhante familiar apareceu, junto com pétalas de damasco, Ela dona florescendo, de voando casa ao vento. E Big Sean ficaram extremamente surpresos. Chanyang sorriu levemente. E Jugul balançando sua espada, na arma escondida na frente dele. Secretamente gritou e floresceu. 7 damascos subiram meu wallflower. Um movimento brilhante que ilumina o céu. Pétalas de flores leves voaram pelo corpo da lâmina suavemente. Mas o suficiente para Faz Close perder as forças. As espadas caíram uma a uma. A aura das 7 espadas também desapareceu. Jogul estava feliz por ter passado, mas quando ele levantou a cabeça para olhar para o oponente, Duang Tran ainda estava se concentrando. Sua força interna, na única espada restante. Ele ficou atordoado. Foi isso. 11 facas voadoras. Eu já ouvi isso antes da 11ª faca voadora. A técnica de faca voadora da família Tong usa 11 facas voadoras. A 11ª faca voadora roubará a alma do oponente. Em um piscar de olhos. Devagar. Muito lentamente. Incrivelmente. Lento. Como se nunca fosse bater no chão. Jogul estava no ar. Ele olhou para a espada. Mas tá chegando. Definitivamente virá. Jogul estava suando. Sua concentração atingiu o pico. Olhando para a ponta daquela faca. É mais assustador. As palavras ecoando na cabeça de Jogul agora era como se ele estivesse hipnotizado por isso. De repente, seus olhos se arregalaram. Mostravam claramente a imagem de Jogul. Entendi. Apenas esperando por esse momento. Ele lançou a 11ª faca de arremesso. Com o poder de um canhão direto para Jogul. Ele rapidamente pulou, balançou sua espada e a cortou. A faca voadora parecia ter uma força gravitacional. Não mudou de direção. Continuou a voar direto para ele, mas ainda cortou seu pescoço. Sangue fresco, disparado. Ele também perdeu o equilíbrio e caiu. Parecia que tinha acabado. Mas, no final, Jogli usou os pés para se equilibrar e ficar no chão. Ele pulou em direção à pista, a aura da flor da espada apareceu novamente. Sem deixá-lo reagir. Ele levantou a espada e esfaqueou. Direto na frente da estrada. Ele arregalou os olhos na cena diante dele. Porque o damasco, flor, Jogul, espada, Pierce Tongshan cabelo.
perto de sua artéria jugular. Damasco Flor ainda voa no espaço,